quando a gente pauta, né, nossa literatura, a gente está assumindo que está sendo construído algo aqui. Então a gente está não necessariamente deixando de lado uma literatura estrangeira, mas a gente está olhando para a nossa própria realidade, refletindo sobre ela e propondo algo. Então isso é muito interessante. Então, dentro do meu campo de pesquisa, de estudo, eu costumo olhar muito o texto literário a partir da sociedade e do meio, né, que acaba sendo nascedouro dessa obra X literária, dessa tal obra literária, né? Então, se é nossa literatura, a gente está trabalhando com um rompimento. A gente não quer mais se submeter àquilo que vem de fora, com aquilo que nos é imposto ou proposto de fora, mas quem somos nós? Quem é o povo brasileiro? E como esse povo brasileiro passa a fazer parte de obras produzidas aqui por brasileiros. Mesmo que esses brasileiros tenham tido a oportunidade de estudar na Europa, por exemplo, eles voltam e refletem sobre o próprio chão. Sim. E aí eles vão mostrar, né, a partir do olhar deles e da sensibilidade de cada um, quem é esse povo. A Mônica falava sobre o cortiço. O cortiço, a gente pode dizer que é um amálgama, né? É um juntado do povo brasileiro, que é constituído pelos povos originários, os indígenas, né, que já estavam aqui, pelos portugueses e outros europeus que vêm, e pelos africanos que são trazidos escravizados. Então, o cortiço é um pouco o Brasil? Talvez ou certamente. Então, o cortiço é aquela tentativa de se encontrar como identidade e se estabelecer. Então, a gente ali no cortiço não sabe muito bem quem se é, mas a gente quer o nosso lugar ao sol. A gente é um pouco de cada um que está ali. A gente é um pouco de cada um. Porque assim, na verdade, as personalidades, elas vão sendo apresentadas durante o livro. Né? E você vai gostando e desgostando dos personagens ao longo da leitura, né? E é legal isso, porque, de novo, eu insisto na observação que eu fiz de a gente aprende pelo livro. Que essa é uma linguagem legal da literatura, né? A gente sempre ouve dizer assim que a literatura ela tem uma linguagem própria, né? Tem, acho que, não sei quem, não vou lembrar agora quem foi que falou, mas a pessoa disse o seguinte, que existe a língua portuguesa e existe a língua da literatura, né? Então acho que a língua da literatura é exatamente isso. Ela vem por um outro campo, que não é a decodificação da letra, das junções, das construções de frases, não vem daí, do idioma, né? Vem de uma vivência, né? De uma vivência, se lê Guimarães Rosa, se lê, que nós temos autores muito bons, que é como você falou agora. A gente quebra com essa coisa da literatura colonizada, né? A gente começa a ter uma autonomia, não, como é que a gente chama? As palavras fugindo. A gente começa a ter a se colocar como nossos, né? No sentido de sermos, né? Brasileiros. Então, tudo isso vem justamente porque existe essa coisa que é muito específica da linguagem literária. A gente não aprende a ler com a literatura palavras, a gente aprende a ler o mundo. Eu acredito muito nisso. E eu procuro passar isso para os meus alunos, porque muitas vezes, e isso é um pouco da minha experiência que eu vou trazer, né? Que é assim, eu sempre fui muito tímida, né? Muito tímida, e as pessoas falam assim, nossa, não parece. Mas eu sempre me inspirei nas leituras que eu tive. Assim, eu sempre entendi a sociedade, ou me mantive, ou me ausentei de um lugar a partir da literatura. Você entende? Assim, é essa linguagem que eu tô falando. Essa linguagem que ela tá além da letra. Sim. Né? Ela tá aí num espaço que eu não consigo nomear. Mas, no meu caso particular, ela me ajuda a lidar com o mundo. Entendeu? E eu diria, dentro da minha reflexão sobre literatura, né? Eu diria que, não de forma redutiva, mas
todo texto literário ele vai tratar sobre relações humanas. Sim. Então, isso é muito importante. E é muito interessante também. Às vezes, dentro da discussão da literatura, ou mesmo da análise literária, nós temos alguns critérios que balizam essa análise, né? Então, o tempo da narrativa, a voz da narrativa, a construção, o vocabulário. Então, tudo isso são índices que nos ajudam a entender o texto literário, e a gente pode até se arriscar a dizer, olha, esse aqui é mais denso, menos denso, mais isso, mais aquilo. Mas, essencialmente, o texto literário, ele fala de relações humanas. Então, ele fala da maneira como um pai se relaciona com o filho, o esposo com a esposa, o patrão com o empregado, Os vizinhos, os vizinhos, comunidade. o senhor, a comunidade. Então, a literatura, essencialmente, ela vai tratar de relações. Então, você se insere naquele mundo, né? O mundo que está sendo proposto, mas você também se insere como parte de uma ou mais relações que aquela narrativa apresenta. Então, você se identifica, você se coloca de forma contrária, você se sente ignorado ou violentado de alguma forma. E isso é muito interessante. Então, nos últimos tempos eu tenho feito essa reflexão e, para mim, ela faz muito sentido. O texto literário é essencialmente um texto de relações.